Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a sair dessa cor normal do REC 709 para uma cor um pouquinho mais artística, tá? Então bora lá aprender. São alguns passos que não são tão simples assim, mas você consegue aplicar, né, ali. E eu até aconselho você a assistir o vídeo primeiro e depois aplicar aí no seu software de edição, ou vai assistindo e acompanhando ao mesmo tempo, para você conseguir aplicar da mesma forma e ter os mesmos resultados, tá? Essa imagem aqui eu vou disponibilizar para vocês no link do Drive aqui na descrição do vídeo, então você vai poder baixar essa imagem. Ela está em Apple ProRes RAW, ela é um arquivo da Lumix GH7 que eu fiz ali usando e testando a minha lente 10-25, aproveitei para gerar essas imagens para estudo. Então a gente vai ter essa imagem. Essa imagem ela é interessante porque ela é uma cor, uma luz ambiente, tá? Eu não consegui trabalhar em cima da luz do local porque o local ele era um local privado e a gente só teve a possibilidade ali de captar alguns takes com a modelo em si, tá? Mas a gente não conseguiu, não era um local de gravação, uma locação em si, por isso que a gente não conseguiu trabalhar muito bem ali em relação à luz, mas a gente captou e deu para ter um resultado bem interessante, né? Se você pega o antes e depois, dá para ver que você consegue, dentro do color ali, com um pouquinho mais de esforço, alcançar um nível interessante de entrega de imagem. Então a gente vai aprender a fazer isso agora no software de edição, tá? Eu vou usar o DaVinci Resolve, que é a ferramenta que hoje eu uso tanto para editar quanto para fazer color. E eu quero te falar uma coisa que é bem importante de você saber, antes de você continuar esse vídeo, é que eu não vou ficar ensinando coisas técnicas, tá, do software em si. Por quê? Porque eu não estou dando uma aula do software, eu estou te mostrando como chegar no resultado de imagem em si. Mas se você quer estudar um pouco mais do software a fundo, entender como ele funciona, como que você consegue trabalhar com ele em si, o que é os nodes e assim por diante, eu recomendo que você faça um curso da Brainstorming Academy, tá? Aqui no link da descrição eu vou deixar o meu link de cupom de desconto, que é 30% de desconto que você consegue nos cursos da Brainstorming Academy ali. Então é bem interessante você estudar, tá? A Brainstorm faz parte da minha carreira como profissional do audiovisual. Então eu tenho 11 anos de audiovisual, desde que lançou os cursos da Brainstorm Academy eu sempre venho assistindo, recapitulando e afins, porque eu tenho certeza que eu sempre tenho alguma coisa nova para aprender, né? Os softwares eles têm atualização e assim por diante, e com a Brainstorm Academy você consegue ser um profissional ainda melhor. Então beleza, se você quer aí começar a estudar audiovisual de uma forma mais intensa, eu te recomendo a fazer os cursos da Brainstorm Academy. Então vamos lá para o software de edição, vou colocar para gravar aqui a minha tela. Então beleza, aqui a gente está com o nosso software sendo gravado aqui a tela, e a gente precisa entender algumas coisas antes de começar a trabalhar com essa imagem. Como ela foi gravada em RAW, tá, a gente tem automaticamente todo o controle dessa imagem em si. Então, quando eu clico aqui na parte de câmera RAW do DaVinci Resolve, eu tenho todas as configurações do meu arquivo. Então, eu tenho o ISO, tenho o log que ele está sendo usado ali, eu conseguiria alterar, entre outros logs também. E tenho a parte de exposição e temperatura de cor, tá? Eu gravei em 6000 ali de temperatura de cor, porque era o que traria um resultado mais natural para minha imagem naquela determinada situação de luzes e sombras e assim por diante. Então, tá 6000 ali. Para isso, a gente vai começar ali a habilitar alguns nodes para trabalhar em cima disso, para a gente ter resultados interessantes na nossa imagem, tá? A gente tem que trabalhar com Color Space Transform, porque a gente tem uma imagem gravada em log, que é uma imagem totalmente desaturada, né? Então não tem saturação nessa imagem, e a gente não trabalha com apertando contraste e aumentando saturação na imagem. Não é assim que você trabalha com arquivo em log, tá? Uma curva log, ela tem muitas possibilidades e informações que você consegue trabalhar ao longo do seu arquivo ali. Mas para isso a gente vai aqui habilitar então alguns nodes, tá? Para ter esse resultado de color mais interessante, tá? Então eu venho aqui, clico no adicionar node serial, tá? Que esses dois nodes aqui, eles serão nodes de Color Space Transform. O que é o Color Space Transform? Você joga ali o Color Space Transform, que é um efeito, e ele lê a sua imagem e você indica para ele
qual é a entrada de leitura de imagem e qual vai ser a saída. Então, opa, eu tenho ali vou começar aqui para vocês verem até. Vamos em efeito, Color Space Transform, vou jogar aqui no primeiro node, e aqui a gente tem o input, né, e o output aqui. Então, no input a gente vai colocar que é um arquivo vindo da Panasonic e foi gravado em Panasonic Vlog, tá? Então a gente vai aqui, Panasonic Vlog, pum. Automaticamente ele já fez uma conversão para REC 709, tá? Mas aí eu vou colocar a saída desse arquivo. Qual vai ser a saída? Eu não quero que seja uma saída voltada para o REC 709, que é a nossa saída final, mas eu quero que seja uma saída da ARRI, tá? Porque eu vou transformar em ARRI-log esse nosso vlog, tá? Então, um vlog da Panasonic eu vou transformar em ARRI-log, então eu preciso fazer esses apontamentos. Aqui a gente vem e fala que ele vai ser cadê? ARRI-log com log C. Perfeito, tenho aqui o ARRI-log agora. No próximo, eu faço uma conversão inversa, então eu coloco aqui também o Color Space Transform, pum, beleza. No input, a gente vem e transforma ele em, cadê? ARRI-log Gamut 3, ARRI-log C, e aí sim a gente fala que é um arquivo que vai ser transformado em REC 709 e Gama 2.4 de saída. Uma outra coisa que a gente vai alterar aqui são, no caso, o Tone Mapping, né, que por base, por padrão, vem da Vinci, e a gente vai alterar por luminância. Isso quer dizer que a sua imagem ela vai trabalhar de uma forma diferente com os highlights, tá? Então, os tons ali dos highlights, eles vão trabalhar de forma diferente. Então, a gente vai mudar para luminância mapping, tá? Perfeito. Então, a gente tem aqui as duas alterações já. Eu já vou criar toda a outra base de nodes para a gente não ter que ficar criando depois, mas eu vou explicando para vocês para que vai servir cada um deles, tá? Então a gente vai criar aqui um próximo node serial. Pum, beleza. E aí a gente vai criar mais dois nodes paralelos, tá? Que tem os atalhos, tá? Se você apertar Alt S, você consegue criar um node para frente e Shift S um node para trás. Se você for clicar ali com o Alt ou Option, né, se você estiver usando Mac igual eu, você vai criar o Option P, ele cria um paralelo, tá? Então a gente tem aqui o paralelo, vamos clicar mais uma vez e vamos criar mais um paralelo. Eu já posso tirar esses efeitos aqui, porque eles não vão fazer diferença para mim agora. Então beleza, a gente tem 3 nodes paralelos aqui, que eles serão máscaras que a gente vai criar daqui a pouquinho. Para frente dele, a gente vai criar mais um node serial, e ele também vai ter mais um paralelo, que daí vai ser onde vai ser mais ou menos ali a nossa parte criativa de cores, tá? Então, criei mais um paralelo. Ok, temos aqui paralelo e paralelo. Trazer um pouquinho mais para cá. E agora a gente vai criar mais dois nodes. Um de controle de contraste ali para frente, tá? Então, mais um serial. E o outro vai ser um efeito Promit, que a gente vai trazer para nossa imagem para quebrar um pouco a parte digital ali do nosso arquivo, tá? A parte digital do nosso arquivo, quase que não sai. Então a gente vai criar mais um serial. E talvez a gente precise criar mais um, mas caso contrário, é isso aí. O que é importante da gente saber, tá? Sempre quando a gente vai trabalhar com o arquivo ali em log, os ajustes primários, que são balanço de branco, exposição, contraste, a gente trabalha antes de converter para REC 709. Nesse caso, como eu tenho um arquivo em RAW, eu não vou fazer isso, tá? Eu já vou começar trabalhando em cima da parte criativa do arquivo, que é pós-REC 709. Se eu for tentar fazer todos esses ajustes antes do REC 709, a gente não consegue, por exemplo, se a gente for usar o qualifier ali, ele não vai conseguir captar a saturação da nossa imagem num todo, então a gente perde em questão de saturação em si, beleza? Então é importante a gente saber isso. Então, vamos lá, vamos trabalhar aqui. Lá na frente, eu já vou trabalhar com contraste aqui pra gente já ter um contrastezinho que vai ser pelo ajuste de curvas mesmo, tá? Então, cliquei aqui, deixa eu renomear aqui só pra gente ter tudo certinho. Então, vai ser o contraste. Beleza? No próximo vai ser o Mist,
aqui de Promist, né, apelidinho dele. Esses daqui eu não vou nomear, e aqui eu coloco o Color Space Transform 2, e esse aqui é o 1. Então, Color Space Transform 1. Beleza, tenho aqui certinho, bonitinho, ok. Aqui eu vou começar com as máscaras, tá? Então eu tenho... Deixa eu só ajustar aqui, terminar de ajustar o meu balanço de contraste aqui, que eu quero... deixa eu só desligar esse... Deixa eu resetar ele aqui. Resetei o Node e tal, beleza, dou uma puxadinha aqui. E aqui eu quero desabilitar o Spliners, que são as abinhas que você consegue ter ali na sua imagem. Então vou puxar um pouquinho do preto aqui, puxo aqui um pouquinho dos highlights. E ok, beleza. Esse é o contraste que vem pós o artístico, tá? Então, vamos criar as máscaras aqui. Primeiro eu quero ter uma máscara que vai ser representada, uma vinheta, tá? Então eu crio uma máscara de círculo aqui, normal. Puxo bastante o feather dela aqui. E aumento para cima e para baixo, tá? Puxo aqui de novo. Oh, cacete. Puxo. Aumento aqui o alcance, né, da minha máscara. O feather, ele é o desfoque entre a transição da máscara e o que não tem a máscara, tá? Já vou clicar aqui para inverter a nossa máscara. Então, por exemplo, se eu for fazer algum ajuste aqui, aonde eu apliquei a máscara, ele vai aplicar dentro da máscara. Então, vou diminuir a exposição. Tá aplicando dentro da máscara. Eu quero isso fora da máscara. Então, da máscara para fora. Venho aqui e inverto nesse botão aqui. Bom, beleza, inverti. Então vamos ver o antes e depois. Clicar no Ctrl F aqui. Ctrl D, antes, depois. A gente já tem uma vinheta ali, uma parte mais escura da nossa imagem, beleza? Aí eu quero fazer, no caso, uma outra máscara que vai realçar a nossa modelo em si. Então eu clico aqui numa máscara um pouquinho mais oval, também, trago aqui para ela. E como essa imagem, na hora de captar ali, eu captei com a câmera na mão, mas ficou muito firme, a composição se manteve até a ação final da nossa modelo, eu não vou colocar para rastrear essa nossa máscara, mas você pode colocar para rastrear a máscara no tracker aqui, tá? Então eu não vou colocar e vou aumentar um pouquinho a exposição dela. E depois eu explico para vocês o porquê que eu tô fazendo essas máscaras antes de aplicar o criativo, né? Vocês vão entender um pouquinho lá na frente, beleza? Então vem aqui e ok, aumentei um pouquinho mais. Se a gente for ver o antes e depois aqui, ó, Ctrl F. Tô trazendo a atenção para nossa modelo, tá? Então tô fazendo com que o nosso olho enxergue a nossa modelo, tendo partes escuras ali, nosso olho geralmente vai para aquilo que é claro. E aqui, nessa terceira máscara, eu vou colocar uma máscara em degradê, tá? Por quê? Porque eu quero que nessa parte da frente, como eu captei ali com a câmera um pouquinho mais próxima, né, do objeto em si, eu captei para a gente ter ali, no caso da composição, uns assuntos um pouco mais à frente. Eles não ficaram tão desfocados assim, então eu quero desfocar um pouquinho mais e trazer também um pouquinho do canto um pouco mais escuro ali para continuar trazendo atenção para a nossa modelo em si, tá? Então beleza, vamos lá, vamos clicar nas máscaras, vem aqui embaixo, essa última máscara, ela é uma máscara que você consegue ver no Node aqui, que ela é uma máscara degradê, tá? Então a gente puxa ela para cá, beleza. E aí eu quero dois efeitos nessa máscara. Primeiro efeito dela, eu quero que ela seja mais escura. Então eu venho no global aqui, clico no HDR, venho no global e escureço. Boa, já escureceu bastante. E não satisfeito, eu venho aqui no nosso desfoque e aumento um pouquinho o radiance, tá? Então, opa, aumentei um pouquinho, beleza, dá para ler ainda, tal. Mas o desfoque tá um desfoque não tão artificial, isso é bem legal. Então vamos lá, vamos clicar aqui no Ctrl F, vou desabilitar e habilitar as três máscaras, tá? Desabilitei, habilitei, a gente tem aqui o foco na nossa modelo. Fechou? Beleza, agora a gente vai vir para a nossa parte artística. O que acontece? Todo node, quando ele é paralelo aqui, ele não afeta, no caso se eu uso um node e eu coloco um outro na frente, e, por exemplo, eu coloco saturação demais nesse aqui,
quando eu vou recuperar, eu não tenho tanta informação quanto eu tinha no arquivo original. Então eu perco, né, como se fosse degradativo, né, esse controle. No caso, quando eu uso um Node paralelo, eu estou fazendo com que eles tenham uma mistura, então eu consigo afetar um e o outro, e eu consigo recuperar uma informação de um para o outro em si, tá? Então, beleza. No Node de cima, eu vou deixar a nossa imagem um pouco mais esverdeada, mas puxado não tanto para o verde em si, mas para um verde água, talvez. Isso aqui. Conforme eu vou abaixando e trazendo mais para perto do verde, ele vai aumentando a saturação também do verde em si. Então, se a gente for dar um Ctrl D aqui, a gente vê o antes e depois. Ctrl F, Ctrl D. A gente vê o antes e depois da nossa imagem já puxada para o verde. Beleza, ok. Para recuperar a pele da nossa modelo, a gente vai para o Qualifier, tá? Então, a gente clica aqui, Qualifier, clica na pele da nossa modelo, e para a gente ver aonde está sendo aplicado o efeito em si, a gente clica nesse botãozinho de cima aqui que ele mostra o efeito como máscara, tá? Então a gente vê aonde está sendo aplicado deixa eu dar um Ctrl F, no caso, em algumas partes da pele do nosso modelo, em outras não. Então a gente vai aumentar esse alcance, tá? Usando aqui saturação e luminância, tá? Da pele da nossa modelo. Então eu quero que aumente o alcance aqui, ok? E quero que na luminância ele pegue mais as partes escuras da pele dela também. As partes claras e as partes escuras. Ok, deixa eu ver uma coisa no ombro dela aqui, que eu não lembro se a tatuagem dela... Ah, ali tá claro. Beleza. Então tem que aumentar, na verdade, o highlight, tá? A luminância da parte alta. Beleza? Eu venho com o sinalzinho de mais aqui e aperto em cima da nossa modelo. Beleza. E conforme a nossa modelo vai andando, aqui fica mais estourado, né? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá. A gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais essa luminância e essa saturação. Não tem problema centrar um pouco do verde aqui. Boa. Aí eu vou aumentar do Qualifier ali, a gente vai aumentar o Blur. Para quê? Para ter uma transição suave das imagens, tá? Então, vamos vir aqui, pegar um pouquinho mais aqui. Então, voltando aqui, nossa imagem já sei onde vai ser afetada, a gente vai voltar a pele da nossa modelo. Como a gente jogou para o verde, então vamos ver aqui, vamos estudar o verde um pouquinho. Fui pelo HDR, no global, eu joguei o verde para baixo, então automaticamente para recuperar a pele da nossa modelo, a gente tem que ir contra, né? Então vamos mais voltado ali pro vermelho, rosa e magenta, para a gente recuperar a pele da nossa modelo. Boa, a gente já recuperou um pouquinho aqui. Beleza, dentro disso eu consigo também trabalhar, se eu quiser, luminância, contraste. Tá ótimo. Perfeito, dentro só do efeito do qualifier. Então, tá vendo que a gente já tem um tom um pouco mais artístico aqui, verde, mas a gente também tem a nossa pele recuperada. Eu tô achando que essa pele, ela tá num nível bom. Não, tá num nível ok. Eu gosto, assim, um pouquinho mais avermelhado, mas acho que tá muito saturado. Então a gente vai baixar um pouquinho a saturação. E aí a gente abaixa a saturação pelo Color Boost, tá? Boa. Beleza, perfeito. Então a gente já tem aqui, ó, vamos ver o antes e depois da imagem em log para a imagem que a gente já fez os primeiros ajustes artísticos, tá? Então eu vou clicar aqui, Ctrl F, antes, depois. A gente já tem uma imagem bem mais artístico. Tô achando também que a vinheta tá um pouco forte, então vamos diminuir um pouco essa vinheta aqui, beleza? Volta ali, deixar a vinheta. Boa, não precisa estar tão
pesada, né? Então, o artístico, deixa a vinheta aqui, as máscaras, então, tira tudo, ó. Hexet 09, daí vinhetas, máscaras no caso, e o artístico. Agora o que eu quero? Um ponto muito específico, aquele efeito Promist, né? Pra gente trazer ali um esmaecer na nossa imagem, né? Então, vamos trabalhar com o Promist, a gente vem aqui no desfoque, no Radiance a gente joga até uns 2 mais ou menos, 2. Clica com o botão direito, composição mode, e a gente coloca screen. Pum, beleza. Aí no screen a gente já vê que a imagem ela fica bem mais suave, né? Mas lógico que não tá nem perto de ficar bom isso, tá longe. A gente vai controlar nas curvas aqui, tá? Então, nessas curvas aqui a gente vem, aplica para ficar editável com splinters, né? Que são essas orelhinhas aqui. E aí a gente abaixa essa parte de baixo, levanta a parte de cima, ok? E aí, logicamente que tá muito, ainda tá esmaecido demais, né? Tá estourado. Como que a gente pode reduzir isso? A gente diminui a exposição no offset. Diminuindo a exposição no offset, a gente ainda tem o efeito aplicado, mas só em partes muito específicas da nossa imagem. Bem interessante ficou. E aí vamos assistir aqui em looping o nosso take já colorido de forma criativa. Mais uma vez. E aí, como que você faz para salvar e usar em outros projetos, por exemplo, tá? Se você clicar aqui com o botão direito em cima da imagem que você acabou de fazer todos esses ajustes, clica com o botão direito e você gera um Grab Still. Automaticamente ele vem aqui para a galeria. E aí você tem aqui o Grab Still para usar em outras imagens, como por exemplo, deixa eu pegar uma imagem aqui do filme que eu fiz do mini documentário da minha avó. Nesse caso aqui, essa imagem ela foi gravada em Longop, tá? Então, diferente do arquivo que a gente estava trabalhando aqui em RAW, que eu vou disponibilizar esses arquivos para vocês, tá? Então, os arquivos vão estar disponíveis num link do Drive aqui na descrição, beleza? Então, tanto esse da minha avó, quanto também aquele take da modelo para você trabalhar ali e testar e tentar chegar próximo no mesmo color que eu. Tá? Então, clique aqui, no caso, na imagem da minha avó, clico ali na aba Color e arrasto para cá. Automaticamente a gente já tem um color ali. Lógico que as máscaras elas estão postas de forma errada porque elas estavam colocadas para aquela modelo em si. Então eu trago um pouquinho para cá, ó. Para minha avó, dou um... Pronto, aumentei aqui um pouquinho. Legal. Automaticamente a gente tem aqui um color artístico. Então vamos ver, no caso, se fosse apenas... Deixa eu tirar aqui. Se fosse apenas um color de Rec 709 seria isso aqui. Beleza, color de Rec 709. Mas, com o nosso efeito artístico, a gente tem isso aqui. Deixa eu só tirar um pouquinho mais aqui, ó. Logicamente tem alguns efeitos que foram aplicados lá que fazem sentido para lá, né? Não para cá. Beleza? Aqui. E a máscara dá para aumentar um pouquinho mais, na verdade. Ok. E aí você já tem aqui a imagem colorida, né? E aí, uma outra coisa, né? O qualifier aqui, a gente precisa ver se ele tá, no caso, selecionado a nossa modelo, né? Tá vendo que tá pegando pouco menos aqui, então é importante que a gente selecione novamente aqui da nossa imagem os tons de pele, né? Então, pronto. Agora a gente tem um tom de pele aqui. Perfeito. Deixa eu ver se o cabelo a gente consegue recuperar aqui também. Acho que não.
Mas beleza. Então a gente já tem esse tom de pele aí. Bonitão. É diferente, é mais artístico, lógico que está um pouquinho mais saturado aqui, a gente teria que controlar um pouquinho mais a saturação, mas você já tem ali um color artístico para as suas imagens. Não é tão demorado, é de uma forma rápida. Você consegue fazer muita coisa no DaVinci Resolve se você testar. Então, tudo isso aqui eu só cheguei nesse resultado porque eu testei. Vai ter gente que vai falar, tá muito saturado. Tá saturado mesmo. E tá. Dá para baixar um pouquinho mais aqui, ó. Pronto. Tá bem melhor agora. Então, um pouquinho mais de peso na imagem. Um pouquinho cinza agora ela tá, né? Então, boa. Então a gente tem aqui a imagem colorida, saturada da forma que deveria e pronto, tá? Nossa modelo aqui também, num color bem interessante, com um efeito bem interessante. E fica muito bonito e você consegue aplicar em qualquer outra situação. É só você usar ali as máscaras e tudo mais, mas sabendo esse princípio, depois salvando, você já tem um color perfeito para os seus vídeos, beleza? Eu espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você quer ver mais vídeos como esse, deixa aqui nos comentários. Eu sei que é um pouquinho mais complexo, o Color tem muitos processos. Eu não sou um colorista, eu sou um diretor, eu tenho uma produtora de vídeo, mas eu tô sempre estudando novas coisas e dentro desse processo que eu for estudando, eu vou passando para vocês também aqui no canal, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like aqui no vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar a notificação para receber mais vídeos como esse.